Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. É com imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez para que a gente possa dar continuidade aí nos nossos estudos que estamos realizando dentro da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E desta feita, agora estaremos estudando a lição de número 2, cujo título é Existe Somente um Deus. Olha que tema maravilhoso, olha aí que tema abençoadíssimo, que a gente não pode de maneira alguma, né, deixar de estudar. E através desse tema ser grandemente abençoado pelo Senhor. Então eu quero começar este vídeo agradecendo a vocês, tá, pela cooperação, pela participação. Peço que você compartilhe esse vídeo, curta, comente, né, passe aí, fale desse material para amigos, pastores, apresente esse material que tem sido, eu creio, grande bênção para a vida de muita gente, né? A gente tem tido um grande retorno com relação a isso aí. Então vamos começar, tá, amados, mais uma aula para a glória do nosso Deus. Então, o texto bíblico básico dessa aula encontra-se lá em Deuteronômio, capítulo 6, vai dos versos 1 ao 9. Já o nosso textuário está no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 4, diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha aí que tema abençoadíssimo. Vamos lá então, queridos. Comentário, palavra introdutória. Deus é autossuficiente, entretanto, criou o homem para relacionar-se com ele. Assim, foi no princípio da criação, antes de o pecado entrar no mundo. Porém, embora o homem tenha pecado, Deus jamais desistiu daquele ser feito à sua imagem e semelhança. Ao contrário, continuou em busca dele, revelando-se a ele de muitas maneiras ao longo da história, quer pela natureza, quer pelos profetas, quer por intermédio de seu filho, quer por sua palavra, quer pelo seu espírito e quer pela igreja. Então, a princípio, gente, nós vamos estar trabalhando aqui a respeito dos 10 mandamentos e é bom que a gente entenda a princípio, né, qual a base, qual é o tema que está ligado a essa lição. Uma vez que nós vamos falar sobre adoração, esse é o foco ali, né, o primeiro mandamento ele está focado nisso, adorar a Deus, buscar somente a Deus, não ter outros deuses, né, diante da face do Senhor. Então, a princípio, a ideia básica é, uma vez que nós abordaremos o tema de adoração nos mandamentos, né, começa com esse processo, é bom que entenda-se uma coisa, Deus está agora dizendo a quem adorar, então, adorar a Ele. Então a gente já começa tendo uma noção do que Deus quer nos falar a partir dessa lição. Então o foco para essa lição é esse, a quem adorar. Tá? Antes de entendermos como adorar, de que maneira deve ser essa adoração, de que maneira proceder diante dessa adoração, o principal é entendermos a quem adorar. Então Deus está se apresentando, revelando-nos, né, revelando-nos a sua glória, falando-nos ao coração e mostrando-nos, dando-nos a ideia de que a Ele, sim, a Ele, Deus dos céus, Elohim, Yahvé, Jeová, Yehová, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. A Ele nós devemos adorar. E é claro que quando a gente fala a respeito de Deus, entendemos aqui, com toda certeza já, né, com nós, igreja, que estamos nos referindo ao Pai, Filho e Espírito, a Trindade Santa. Nós devemos adorar Pai, ao Filho e ao Espírito. Esse é o ponto. Então, dentro dessa palavra introdutória, a gente percebe aí, né? A princípio, Deus é autossuficiente. Deus não precisa de ninguém para existir, né? Ele é autossuficiente. Deus ele existe pela sua glória, pela sua grandeza. Né? Deus ele independe de outros seres para existir. Mas, ainda assim, né? Deus, o Deus autossuficiente, decidiu criar o homem, a fim de que esse mesmo Deus pudesse se relacionar com o homem. Então, Deus criou-nos a fim de relacionar-se conosco. Olha que coisa interessantíssima. Tá? E assim foi, como diz aqui no princípio da criação. Né? Antes do pecado entrar no mundo, esse era o foco, esse era o ponto. Havia uma relação, a gente percebe isso lendo o capítulo 1 e 2 de Gênesis, esse relacionamento tão perfeito, por assim dizer, essa sinergia que havia nesse relacionamento entre Deus e Adão, entre Adão e Deus. Esse é o ponto interessante. Então, a Bíblia percebe que, em dado momento, né, a gente percebe pela Bíblia, no capítulo 3 do Gênesis, que o pecado entra. Mas, ainda que o pecado tenha entrado no mundo, o que nos dá a entender, que a introdução, é que Deus jamais desistiu do homem. Então, esse é o ponto, esse é o foco. Tá? De que, ainda que o homem tenha se distanciado de Deus, o homem tenha buscado outros caminhos para longe da presença de Deus, com a chegada do pecado, ainda assim, esse Deus glorioso tem se aproximado ao longo do tempo. Né, tem essa busca pelo homem, né, o retorno para a comunhão do homem. Deus quer restaurar o homem.
E para isso Deus se utilizou e tem se utilizado de diversas maneiras, né, diversos modos, como a gente viu aí, né? Deus se utilizou, né, através da natureza, através de profetas, homens que Deus levantou, intermédio de Jesus Cristo, né? Em Hebreus fala isso aí logo no início de Hebreus, que é pela palavra de Deus, né, escrita e deixada para nós, a Bíblia Sagrada, que é pelo Espírito Santo de Deus que trabalha essa questão da justiça, do pecado e do juízo, e por fim pela igreja também. Então Deus, ainda que seja autossuficiente, criou-nos para nos relacionar com Ele, né? E o homem, dentro desse relacionamento, houve uma espécie de quebra quando chegou o pecado, mas ainda assim, isso não implica dizer que Deus tenha desistido do homem. E esse é o foco que a gente vai trabalhar aqui um pouco dentro dessa lição, tá? Vamos continuar. Dada a sua importância e inestimável autoridade, Deus estabelece os termos dessa relação, uma linha divisória entre Ele e nós, criaturas. Estabelecida essa hierarquia, seguem-se os outros itens desse contrato, que é impositivo, por isso chamado de mandamento. Então, a princípio, o homem sai da presença de Deus com relação à questão do pecado, perde aquela comunhão com Deus. Deus, a fim de restaurar a comunhão, né, cria meios para se aproximar do homem, mas a questão é interessante. Ainda que Deus tenha utilizado meios, mas os termos para que haja essa aproximação, os termos para que haja novamente essa junção, os termos para que essa comunhão, né, realmente venha a acontecer, é claro que todos esses termos são estabelecidos por Deus. É Deus quem dá as diretrizes. É Deus quem coordena isso. É a partir tudo isso é feito, esse retorno do homem, essa comunhão, tudo isso é feito a partir, é claro, de um plano estabelecido por Deus. Então é Deus quem dá as diretrizes. A gente precisa entender isso aqui, tá? E dentro disso, Deus criou uma espécie de linha divisória entre Ele e nós. Ou seja, e a palavra diz, né? Os vossos pecados fazem separação entre mim e ti. Então, por causa da nossa situação pecaminosa, então Deus, por ser santo, por ser justo, né? Deus, por ser glorioso. Então, essa aproximação ela acontece à medida em que nós nos entregamos a Jesus Cristo, Filho de Deus, e com o passar do tempo, né, a gente entregue já a vida a Cristo, a gente continue caminhando na presença do Senhor. Então, esse é o ponto a ser trabalhado aqui, ok? Vamos lá. Então, primeiro tópico, Deus tem crédito. Esse que é o ponto que a gente precisa trabalhar. Vamos lá. No Egito, os hebreus foram escravizados e, por isso, viviam humilhados. Porém, o Senhor mudou a sorte do povo escolhido. Então, a princípio, Israel, a nação de Deus, a nação escolhida pelo Senhor, estava aprisionado no Egito. Lembrando, é claro, que a gente sabe pela Bíblia Sagrada que eles não adentraram ali como escravos, né? Aquele povo adentrou ali como uma espécie de convidado. Deus havia levado a seu modo José para lá. Com o passar do tempo, né, José ali começou, direcionado por Deus, a crescer naquele lugar, e Deus utilizou esse crescimento que dera a José, esse posicionamento, né, de Deus na vida de José, foi um meio caminho que ele usou para salvaguardar posteriormente os hebreus, né, os israelitas naquela terra. Então eles foram ali como convidados, passaram ali um bom tempo, mas com o passar do tempo, né, lideranças ali dentro do Egito, Faraó e alguns ministros do Faraó passaram a temer o povo de Israel, o crescimento daquele povo. Eles viram que aquele povo era um povo tremendamente abençoado pelo Deus de Israel, e isso trouxe uma certa preocupação. Então, temendo o crescimento, temendo, quem sabe, como eles mesmos disseram, uma espécie de revolta de Israel, uma espécie de rebelião, Israel tomar aquilo que era deles, o poder de Deus na vida de Israel, então eles decidiram escravizar o povo. Mas ainda assim, né, ainda assim, como diz aqui, o Senhor mudou a sorte desse povo. Ainda que não tendo entrado como escravo, mas tornando-se ali escravo, Deus, com sua glória e seu poder, foi àquela terra para resgatar ali o seu povo. Deus deu sinais ao seu povo para mostrar que estava com ele. A cada sinal manifesto, os hebreus eram beneficiados e os egípcios prejudicados. Com isso, o Senhor queria anunciar que era merecedor de todo o crédito e fidelidade. Então, a princípio, gente, dentro desse tópico aqui, a gente começar a falar a respeito do crédito, né, Deus tem crédito, a ideia básica é essa. Então, o que a gente precisa entender é que nada que aconteceu ali, desde aquele processo da saída do povo até a chegada à Terra Prometida,
Nada, não há meritocracia humana ali, não há, ainda que Deus tenha usado homens como Moisés, Josué, mas o que nós vemos ali é a mão de Deus agindo ali, é a glória de Deus, tá? É a manifestação da glória do Senhor. Então, todo o crédito para a sobrevivência, a retirada, né, e guiar o povo no deserto pertence a Deus. Esse é o ponto que a gente precisa entender dentro dessa lição. Outra coisa, primeiro subtópico aí, o desafio de Faraó. Quando Moisés e Arão disseram a Faraó que tinham ordem de Deus para que ele deixasse os hebreus saírem do Egito, receberam como resposta o que eles ouviram lá. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Olha aí. Então a gente sabe que, a princípio, Deus encontra-se com Moisés, capítulo 3 do Êxodo, lá no monte, e onde, em meio à sarça, Deus falara com Moisés, e naquele interregno, naquele momento, naquele período ali, Deus agora ele prepara Moisés para enviá-lo novamente ao Egito. Moisés agora voltando ao Egito, Deus também usa Arão para estar ao lado de Moisés, e eles vão falar com o faraó, né? A ordem que Deus havia dito, né? Deixa ir o meu povo, deixa ir o meu povo, era a ordem. O faraó deveria libertar, deveria liberar, melhor dizendo, deveria deixar com que esse povo saísse, a fim de celebrar a Deus uma festa no deserto. Porém, Faraó disse, quando ouvira Moisés dizer, Faraó disse, quem é o Senhor? Eu não vou ouvir, então a voz eu virei para deixar Israel. Eu não conheço esse Deus, eu não sei quem é esse Deus. Numa espécie de deboche, o Faraó então deboche de Deus. E também de Moisés e Arão, é claro. Porém, a Bíblia adverte, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, com isso, apesar de que a gente estuda muito a respeito de Deus, tem endurecido o coração do faraó, mas percebamos que o faraó inicialmente já era contrário à saída de Israel. O faraó já demonstrava que não deixaria o povo sair. Já demonstrava que ele não seria tão simples, né, quanto alguns poderiam achar que fosse. Então, o faraó já tinha um coração inclinado para o seu ego e para não deixar Israel sair. Então, continuando aqui. A resposta de Deus. Não haveria a menor possibilidade de Faraó ficar sem uma resposta da parte de Deus. E ela veio por meio das 10 pragas. O Senhor as enviou principalmente para desmascarar os falsos deuses daquele país, os quais nada puderam fazer para extirpá-las. Cada praga confrontava diretamente a ação protetora de um deus egípcio. Então, a princípio aí, a gente fala um pouco das pragas do Egito. Então, o faraó se nega a libertar o povo, se nega a deixar o povo ir, e neste momento o faraó está assinando a sua sentença com isso. Então a gente precisa entender, tá, o perigo, tá, o peso, o problema que acarreta-nos, muitas vezes, desobedecer uma ordem direta de Deus. Então a gente precisa entender isso. Tá? Deus ele é soberano. Sendo ele soberano, ele detém todo o poder sobre nós, no que diz respeito a fazer conosco, a fazer de nós o que ele bem entender fazer. Então a gente precisa entender isso aí. A soberania de Deus jamais pode ser esquecida. E nesse momento, ele vai dizer que não, e nessa hora está, como eu disse aqui, assinando uma sentença. E a partir daí, problemas terríveis passaram, né, vieram a todo o Egito por causa desse endurecimento de Faraó. Mas é claro que a questão ali também era Deus revelar, não só para o Egito, como também, principalmente para o seu povo, Israel, a sua glória, o seu poder. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas pragas, né? Ao todo foram 10 pragas, que a gente costuma dizer as pragas do Egito. Então, Deus, ali, por assim dizer, né? Deus trabalhou 10 sinais, 10 que muitos conhecem como praga, para revelar a sua glória. A princípio, antes de eu começar a falar sobre essas 10 pragas, né, é bom que a gente entenda uma coisa. A gente não pode ver isso como uma espécie de dualismo, como se de um lado estivesse Deus guerreando, do outro um deus egípcio, ou uma divindade, uma entidade, um demônio. Não foi isso, porque a gente sabe que não há como ter uma guerra, né, entre o diabo, os seus anjos, o que é que seja, o demônio, com Deus. Deus ele é o todo-poderoso, o onipotente. Então não há como degladiar com Deus, não há como guerrear com Deus. Apesar de que a Bíblia usa termos como guerrear, mostrando-nos Deus, fazendo-nos entender, tá, o seu posicionamento. Mas a ideia básica é que Deus ele é todo-poderoso, onipotente. Então, aquele que pensar em lutar
com Deus ou contra Deus, o que vai acontecer é aniquilação. Tá? Ninguém se compara, nada no mundo se compara ao glorioso poder de Deus. Então a gente precisa entender uma coisa ali. Então, é nisso que estava acontecendo, né? Deus enviando esses sinais, por assim dizer, como muitos citam praga, mas esses sinais, para mostrar não só, a gente precisa entender que Deus estava trabalhando com Israel e com o Egito. O Egito simbolizando o mundo, mostrando que ele é Deus o Todo-Poderoso. E para Israel, firmando a promessa e mostrando, é claro, revelando também o seu poder e sua glória, mas confirmando aquilo que Deus havia dito lá para Abraão, antes que isso aqui acontecesse. Basta você dar uma lidazinha lá em Gênesis 15 para entender melhor esse processo. Então vamos começar a observar esse ponto aqui. Então, a princípio, vamos lá. Primeira praga. Então, baseado na revista. Ísis, a deusa do Nilo, teve suas águas transformadas em sangue. Então, a primeira das pragas está aí. Primeira praga, qual foi? As águas foram convertidas em sangue. Olha que coisa interessante. Então, vai dizer assim a Bíblia, né? E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Está lá em Êxodo capítulo 7, verso 20. Então, a princípio, aí neste momento, com esta primeira praga, esse primeiro sinal, naquele momento em que Arão levantou ali a vara, a gente tem uma imagem aqui ilustrando isso, ele toca nas águas do rio Nilo, naquele momento as águas ali se convertem em sangue. Então, a princípio, dentro dessa questão eu colocaria das deidades, da mitologia, essa é a palavra egípcia, a gente percebe que os egípcios cultuavam diversos deuses, né, o politeísmo como dominava naquele período ali, naquela nação, dominava, e eles criam que esses deuses que eles adoravam eram responsáveis pela criação dos elementos, do mundo, né, do cosmos, como eles conhecem, ou como eles conheciam. Então, a princípio, quando o Nilo é atingido e torna sangue, a gente percebe algo interessante ali. Analisando a mitologia, a gente vê aqui, está aqui, ó, Ísis. Na antiga mitologia egípcia, Ísis foi a deusa do amor e da magia, considerada também a mãe de todo o Egito. Então, na parte de cima aqui, no canto superior direito, a gente vai ver aqui, ou né, para você o seu direito aqui no meu esquerdo, de acordo com a mitologia, Ísis tinha o poder de provocar a cheia do rio Nilo, muito importante para a agricultura nas margens do rio. Então, cria-se que Ísis era ela que anualmente enchia, fazia com que o rio viesse a encher, né, o rio Nilo, banhava ali aquele rio. A mitologia diz que com suas lágrimas ela banhava o rio e fazia com que o rio viesse a se encher. Então, naquele momento, quando Arão toca naquelas águas, então, imagine o coração, o pensamento, a visão, a ideia dos egípcios, tá? Então, o rio Nilo, que os banhava, que os alimentava, um símbolo para eles ali naquele momento, tornou-se em sangue. Então, a gente passa a perceber aí Deus começando a revelar o seu poder, Deus começando a mostrar a sua glória, tá? Que Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, esse único Criador de todas as coisas, esse Deus tem poder não só sobre nós, seres humanos, como também sobre a natureza por Ele criada. Olha que coisa interessantíssima aí. Então a gente tem aqui, como coloquei, algumas imagens, né? Essa aqui seria uma imagem ilustrando a Ísis, deusa da cultura egípcia, e temos aqui do lado Arão também tocando as águas diante de Faraó e de seus servos. Tá? Vamos continuar aqui então. Aí nós temos a segunda praga, que é a chamada praga das rãs. E diz assim, rãs, Requete, ou Equete, a deusa do nascimento, que tinha a cara de rã, foi confrontada com a praga das rãs. Está lá em Êxodo 8, 2, 6. Então a segunda praga foi o quê? E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Olha aí. Mais uma vez, Deus revelando o seu poder, Deus revelando a sua glória. E naquele momento, uma outra divindade, né, que, segundo a crença egípcia, que era Eket, que era essa deusa do parto, da fertilidade, né, e muitas vezes era ligada também à ressurreição, e essa divindade deles. Nesse momento, então, Deus agora mostrando e revelando o seu poder glorioso.
Por quê? Porque os egípcios costumavam entender o seguinte, está aqui, as rãs eram animais sagrados para os egípcios. E um de seus ídolos, a deusa que tinha cabeça de rã, eles supunham que ela possuía poder criador. Então, quando eles viam aquela na cheia, o rio subia, Rio Nilo, e na sua cheia trazia aquele monte de rãs, elas se espalhavam. Então, por esse motivo, os egípcios, muitos passaram a ter a rã como uma espécie de deus, um ídolo, tá? Simbolizando a fertilidade, porque aquela quantidade imensa de rãs, apontando então para o crescimento, para a fertilidade. Então, eles viam isso como algo bom. Só que essas rãs que eles viam como um símbolo da fertilidade, dessa deusa Heket, quando o Deus ali, ele multiplica isso, então aquilo que para eles era bom, aquilo que para eles era um símbolo da fertilidade, passou a ser para eles um infortúnio. Olha que coisa tremenda. Mais uma vez, Deus revelando, Deus mostrando, Deus aí fazendo-nos entender, fazendo-nos ver quão glorioso Ele é. Então, aquilo que era para eles algo bom, aquilo que aos olhos dele era um ser, um animal, a princípio, sagrado, tornou-se um grande infortúnio, tornou-se um grande problema, tá? Para eles. E Deus revelando mais uma vez a sua glória. Vamos continuar. Aí nós temos aí a terceira praga, praga dos piolhos. E lá em cima está dizendo assim, na revista, 7, o deus do deserto, foi desmascarado por piolhos. Estes causavam tanto incômodo quanto a poeira do ermo levada pelo vento. Vamos ver aqui embaixo, do lado aqui, ao lado do meu vídeo, está dizendo aí, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Né? Êxodo 8:16, está lá isso aqui. Então, continuando aqui. Ó. Lá em cima, no canto superior, os magos do faraó foram incapazes de duplicar a praga dos piolhos. Depois de tentar e falhar, eles disseram a faraó, este é o dedo de Deus. Está lá no capítulo 8, aí 19. Mais uma vez, Deus usou as pragas para demonstrar sua superioridade. Então, a gente sabe que o faraó tentou, é claro, isso não estava acontecendo, mas ele tentou fazer com Deus uma espécie de cabo de guerra. Deus dava uma ordem a Moisés, e ele, que endurecia o coração, dizia não. Mais uma segunda, dizendo não. E na primeira, ele pede, né, ele ordena para que seus magos, né, seus feiticeiros, imitassem, eles vão lá. Na segunda, eles vão. Aí, essa terceira, eles não conseguem mais imitar. A partir daí, esses magos do faraó passam a entender que a superioridade, que eles estavam lidando realmente com Deus glorioso, com Deus no qual eles não tinham chance contra ele. Então eles mesmos disseram, está aqui em cima, né, este é o dedo de Deus, olha aí. Os próprios magos reconhecendo que realmente nessa feita agora a situação havia complicado para eles. E a gente pode ver aqui também em cima, 7 é o deus egípcio da violência e da desordem, da traição, do ciúme, da inveja, do deserto, da guerra, dos animais e serpentes. Então, esse era o deus do deserto. Olha o que Deus fez. Deus deu a ordem a Arão, para que, ali naquele momento, para que Moisés dissesse para Arão, né, estende a vara ali, fere o pó da terra. Então, Arão começou a passar ali, esfregar aquela vara, aquela poeira começou a levantar, e aquela poeira foi se tornando em piolho e partiu para cima dos povos egípcios. Então, Deus mostrando, já que Sete era o deus do deserto, então Deus foi lá naquilo que seria, a princípio, a casa dele, e mostrou ali a sua superioridade. Então, a gente, mais uma vez, vê Deus revelando, através agora dessa terceira praga, desse terceiro sinal, a sua glória e o seu poder, mediante lá o povo egípcio. Continuando aqui, nós temos a quarta praga, né, a praga das moscas. Está aqui, ó, o Uatchi, simbolizado pela mosca, foi desmascarado pelas moscas. Olha aí que coisa interessante. Então diz assim, Êxodo 8:24, né, diz, e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó e às casas de seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames, né, como eu disse, Êxodo 8:24. Continuando aqui, isso mostra que Deus atacou a saúde e trouxe grande desconforto para os egípcios, mas poupou o seu povo, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder nenhum sobre a vida dos seus escolhidos. Então, na quarta praga aí, a gente percebe que Deus, naquele momento,
ali passa a enviar, né? Deus envia um grande enxame, muitas moscas, enxames mais enxames de moscas. Aquelas moscas passaram a pousar sobre as pessoas, sobre a comida, o gado, as plantações. Aquele negócio se alastrou, tá? Lembrando que quando a gente dá a ideia de mosca ali, a gente fala de muitos insetos, né? Seria no hebraico a ideia para muitos insetos. E esses bichos saem, essas moscas saem, elas começam a estragar os alimentos. Então, com isso, Deus está ferindo a saúde do povo egípcio. Mas, ao mesmo tempo, isso não acontecia lá com os hebreus, os que estavam ali em Gósen. Essas moscas tão somente pousavam sobre o que pertencia aos egípcios e aquilo que pertencia a eles, mostrando-nos o que como isso cuidado de Deus, como Deus cuida de nós, né? Em meio ao mundo, em meio às tribulações, em meio à dificuldade, em meio às pestes. E é bom que a gente entenda isso, tá? Por que eu estou falando isso aqui? Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo focado a medo, a questão ligada à área da saúde, né? A gente tem aí vivendo um grande dramalhão, né, com Covid-19, e pessoas estão aí muito desesperados, sem saber o que fazer, como proceder, e nesse momento é bom que a gente entenda isso. Deus cuida de nós, Deus zela por nós, Deus está ao nosso lado, é claro, daqueles que caminham em sua presença, daqueles que buscam viver e caminhar com Ele. Então, o ponto importante é esse. Você está assistindo esse vídeo até aqui, que serve o Senhor nesse momento de caos, nesse momento de adversidade, nesse momento de crise, nesse momento de calamidade, que nós entendamos isso. Isso sobreveio a muitos ali no Egito, mas o povo de Deus estava naquela terra guardado. Deus cuida de nós, Deus tem zelado por nós, Deus tem nos guardado. Isso é interessantíssimo que entendamos, tá? Vamos continuar aqui então. A quinta praga, peste nos animais. Então nós temos aqui Hathor, né, a deusa do gado, que tinha cabeça de vaca, e Apis, o deus boi, foram ridicularizados pelo Senhor, que matou o gado. Vamos lá. Então, deixa eu ler o texto para a gente continuar. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Olha aí, Deus agora enviando, né, pestilência, peste, sarna, coisas terríveis, né, sobre o gado, sobre os animais que haviam lá no Egito, e aqueles animais morrendo, sucumbindo. Lembrando que os egípcios criam, né, que dentre os seus deuses, haviam deuses que cuidavam dos seus animais, haviam deuses que zelavam pelo seu gado. E Deus agora mostrando que tudo pertence a Ele, a glória dele. Tá? Nós temos aqui duas ilustrações, dois desenhos para ilustrar e mostrar isso. A princípio, nós temos aqui a deusa Hathor, deusa do céu, do amor, das mulheres e da beleza feminina, e até mesmo de todos os produtos de beleza, a deusa Hathor, né, que era conhecida aí como a deusa que alimentava, a deusa que sustentava os egípcios. Aí nós temos aí o deus Apis, deus agrário, da fecundidade, da vegetação renascida e da ressurreição. Então, esses deuses aí, Hathor, né, muitas vezes representada como uma mulher, o corpo de mulher e cabeça de vaca, e às vezes o contrário, cabeça de mulher e corpo de vaca, e o deus Apis, né, representado por um homem com cabeça de touro. E Deus, mais uma vez, mostrando a sua superioridade sobre essas falsas crenças egípcias. Ele fez com que os bois, vacas, touros e outros animais egípcios fossem atingidos e mortos. Essa praga, com certeza, abalou muito o setor financeiro do Egito. Enquanto isso, em Gósen havia paz e saúde sobre os animais dos israelitas. Então, a questão é o seguinte, Deus agora envia praga sobre os animais egípcios. A gente sabe que, por ser um tempo em que era o povo que vivia da agricultura, da pecuária, então você imagina ali, quando a gente fala de bois, a gente não imagina só corte, né? A gente imagina também animais que trabalhavam, que eram utilizados para arar a terra e coisas do tipo, animais usados para muitos serviços pesados lá no Egito. Então, com Deus, ele faz com que esses animais venham estar com essa pestilência, essa doença e morrer disso. Então, a questão financeira também, né, o aperto, a dificuldade, o Egito parou por causa disso. Enquanto isso, do outro lado, em Gósen, ali dentro do Egito, mas lá na parte dos hebreus, todos os animais, no caso ovelhas, os animais hebreus, gado hebreu, todo com saúde, todo forte, robusto, perfeito. Mais uma vez, isso nos faz entender o que? Deus é quem cuida de nós. Tá?
Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos fortalece, Deus é quem nos abençoa, Deus é quem, com seu poder, nos garante a vitória. Então, entendamos isso. Mais uma vez, o Senhor, com fortes mãos, mostrando a sua superioridade sobre as falsas crenças e sobre os ídolos. Continuemos. Sexta praga, a praga das úlceras. Sekhmet, o deus das doenças, e Suno, o deus da peste, não puderam proteger pessoa alguma das pragas de sarnas que arrebentavam úlceras pelo corpo. Olha aí. Vamos lá, o texto bíblico. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Mais uma vez, queridos, Deus mostrando e revelando a sua superioridade. Olha que coisa interessantíssima, né? Deus havia dado essa ordem a Moisés: pega aí pega aí da cinza, né, dos fornos, aquelas grandes fornalhas que havia lá no Egito, pegou daquela cinza e jogou para cima. Quando aquela cinza cai, quando ela começa a descer, naquele momento as úlceras, né, começam a pular, começam a saltar, começam a arrebentar a pele, o corpo, muitas feridas, muitos machucados começam a aparecer no corpo dos egípcios, né, homens, mulheres, crianças, o povo egípcio e também dos animais egípcios. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. Então, nesse momento, aqueles magos lá egípcios, né, aqueles feiticeiros egípcios que vinham tentando imitar ou lutar contra o poder de Deus, nesse momento também foram acometidos dessa doença. Eles largaram tudo, abandonaram tudo, saíram diante de Faraó, correram para suas casas e começaram ali a se lamuriar, a prantear e ver realmente, entender realmente que não vale a pena lutar contra o todo-glorioso Deus. Então nós temos aí uma ilustração, né? Duas. Nós temos Sekhmet, deusa da mitologia egípcia, da vingança e das doenças para os egípcios antigos. Então, aquela que tinha o poder de curar, segundo eles, não conseguiu curar ninguém. Ela tinha o poder de pôr doença e tirar a doença, Sekhmet, mas, mais uma vez, o poder é de Deus, a glória de Deus, a graça, a unção é do Todo-Poderoso Deus. Vamos continuar para ganhar tempo, tá, gente? Talvez eu possa não estar dando aquele comentário, porque a gente está tentando fazer um vídeo não muito extenso. Vamos lá, sétima praga, a chuva de pedras, né? A saraiva descendo ali. Então, e Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, lá em Êxodo capítulo 9, verso 23. Então, vamos ver aqui. Na sétima praga, Deus fez cair sobre o Egito uma chuva de pedras sem precedente. Aquela chuva de pedras misturada com fogo não era algo natural, mas algo que revelava a soberania de Deus sobre toda a criação. Olha que coisa tremenda. Deus manda uma chuva. E de onde? A chuva vem do alto, de cima. Revelando que embaixo ali, Deus agora mandando aquela chuva e destruindo, né? Chuva, pedra, saraiva, e aquela pedra vinha e quando aquela pedra caía, o fogo começava a vir sobre aquela pedra. Então ela caía, descia naquela pedra e o fogo envolvia ela, ela caía queimando no chão. Olha aí. É Deus revelando que ele manda em cima, embaixo, ele é todo poderoso. Então, nós vemos que isso não acontecia lá em Gozem. Os israelitas eram protegidos. Essa chuva só caía sobre as casas, sobre as residências egípcias, mostrando mais uma vez o que, queridos, nós que servimos o Senhor Todo-Poderoso, ainda que o mundo esteja contra nós, ainda que muitos aqui nesse mundo se levantem, se surjam, né, contra nós, do céu vem o nosso socorro, do céu vem a nossa resposta, do céu vem a nossa redenção, a glória de Deus sobre nossas vidas. Então, o que nós precisamos olhar, né, como Paulo diz, pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Preciso olhar para cima, preciso olhar para o céu, porque aquilo que vem do céu como juízo, destruição, derrota para pessoas que são iníquas, pessoas que não amam a Deus, estão contrárias à vontade de Deus, para nós vem como resposta, para nós vem para nós como livramento, vem para nós como bênção. Olha aí, com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, provando que a natureza obedece somente a ele. Então, quem manda, desmanda, comanda em toda a criação é o glorioso Deus. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então, os campos a qual os egípcios, eles cultuando ali, eles meio que ofereciam, né, eles meio que cultuando esses deuses, né, davam crédito a esses deuses
pela colheita, pela fartura na colheita, pelo fato dele estar se alimentando, Deus agora vem com uma chuva e destrói tudo aquilo, mostrando que quem manda é ele, quem comanda é ele. Olha que coisa maravilhosa. Continuemos. Então temos aí a oitava praga, praga dos gafanhotos. Vamos lá em cima. Nut, o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, não puderam proteger a terra da invasão devastadora, né? Invasão devastadora dos gafanhotos. Olha aí. E diz assim na Bíblia: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Êxodo 10, 4 e 5. Olha aí que coisa maravilhosa e abençoadíssima. Deus não só enviou os gafanhotos, como disse, Moisés falando, né? Deus ali usando Moisés para falar. Amanhã, ou seja, a essas horas, olha que coisa tremenda. Amanhã, então Deus, eu vou enviar gafanhotos. Então, o que vocês me entendem disso aqui? O amanhã pertence a Deus, gente. Olha que coisa tremenda. Nós estamos preocupados aí, tá? Volto a falar com o que vai nos acontecer, com quarentena, quando vamos sair disso, quando vai acabar esse pesadelo que muitos estão enfrentando aí, quando a gente vai poder voltar à nossa rotina. O amanhã pertence a Deus. O mesmo Deus que disse, amanhã enviarei gafanhotos, pode dizer também, amanhã enviarei paz, amanhã enviarei bênção, amanhã enviarei o renovo. Então, o nosso amanhã, gente, está nas mãos de Deus. Tá? O que nós precisamos, o milagre que precisamos, a resposta que precisamos, o livramento, o direcionamento que precisamos está na mão de Deus. Então que a gente viva a nossa vida confiando em Deus, que a gente caminhe e prossiga confiando no Senhor. Vamos lá. Então temos aí ilustrações. Nut, deusa do céu. Olha aí. A deusa do céu não foi capaz de lidar com os gafanhotos, como também assim não foi lá com a saraiva. Osíris, o deus do julgamento, do além e da vegetação. Olha lá. O deus do plantio, da vegetação, segundo a crença egípcia, não foi capaz de lutar contra a saraiva, que destruíra grande parte da agricultura egípcia, e por fim o que ficou, o que restou, Deus ainda enviou gafanhotos um dia depois, e esses gafanhotos vieram comendo o resto, destruindo o resto, mostrando que Deus é poderoso. Deus acabou com as fontes de alimento no Egito, para mostrar que os deuses que deveriam garantir o sustento daquele povo não tinham poder para isso. Então, Deus desmascarando aí, tá, essas crenças egípcias de que o seu sustento, seus alimentos, sua vida, o fôlego de que eles, né, o ar que respiravam, tudo isso estava na mão de seus deuses. Mas Deus agora destruiu todo o alimento que havia naquele lugar para mostrar e revelar que ele é o glorioso Deus. Lembrando que o mesmo não acontecera ao que foi plantado, ao pouquinho que era plantado por Israel para alimento deles, alimento próprio. Olha aí, mais uma vez Deus revelando a sua glória. Vamos continuando aqui, tá, gente? Nona praga, trevas. Ra, o Deus Sol, não pôde trazer luz quando o Senhor mandou trevas sobre o Egito. Vamos ver isso aqui na Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. Olha aí, densas trevas, né? E Moisés estendeu sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que maravilha, gente. Segundo a crença, nós sabemos que Deus Sol, Ra, né, seria o Deus responsável pelo sol, pela luz. Naquele momento, Deus envia ali, pelo um período de 3 dias, trevas espessas, trevas densas, nevoeiros, que dava para se apalpar, segundo o texto bíblico. E durante esses 3 dias, enquanto havia treva, ninguém se mexia. E naquele momento, o Deus que eles criam, Ra, o Deus Sol, o Deus da claridade, o Deus que iluminava o astro maior, naquele momento não se manifestou, né? E jamais se manifestará, porque quem criou o Sol foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Deus desmascarando mais uma vez aí a idolatria. Ra, além de ser considerado o Deus Sol, é também dominado
como é denominado como o criador dos deuses e da ordem divina. Olha a crença egípcia aí furada mais uma vez. Quando aquelas trevas cobriram o Egito, isso mostrou claramente o quanto Deus era mais poderoso que o Deus Ra. Então, na visão deles, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Ra, naquele momento não teve poder algum para poder guerrear e mostrar e revelar, né, sua divindade. Então, Deus mostrando uma coisa: enquanto o mundo está em trevas, densas trevas, Jesus é a nossa luz. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Precisa sempre, então, você que me assiste aí, você que está acompanhando esse vídeo, venha para a luz, contra Jesus Cristo, aceite-o como o único suficiente Salvador, entregue-se, abandone essa vida de trevas, essa vida de escuridão. Quem sabe você está aí num sofrimento terrível e essa calamidade que veio te fez cair em si, cair na real. Então, faça como o filho pródigo, né? Caindo em si, disse: levantar-me-ei e direi meu pai: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como os seus trabalhadores. Ou seja, caindo em si. Então, esse é o momento, querido. Venha para a luz, entregue a sua vida para Jesus Cristo, aceite como Salvador. Jesus é a luz que ilumina todo mundo. Amém? Vamos lá, terminando aqui. 10ª praga, morte dos primogênitos. Finalmente, a morte dos primogênitos desabonou o próprio faraó, que era tido como Deus protetor das famílias. Vamos lá na Bíblia. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. Êxodo 11, 4 a 5. Então, o que Deus fez naquele momento? A última, chamada última praga, o último sinal, a morte dos primogênitos. Naquele momento, Deus havia dito que Deus passaria por ali à meia-noite e haveria morte sobre o Egito. Todo primogênito morreria, desde a classe mais alta, a elite, na Egípcia, Faraó, até o mais humilde dos servos que havia lá no Faraó, né? Serva, Deus dá esse exemplo, estava atrás da mão, moendo ali. Então, mostrando-nos a glória de Deus. Vamos lá. A morte dos primogênitos no Egito trazia a memória dos hebreus e egípcios, a começar de Faraó, os bebês hebreus inocentes lançados nos rios e lagos do Egito. Olha aí, queridos. Coisa interessantíssima. Então, a última das pragas, para que Israel realmente saísse ali, para que Faraó entendesse, e de uma vez por todas, quem Deus era, foi a morte dos primogênitos. Faraó era o título atribuído aos reis, com estatuto de deuses, no Antigo Egito. O termo de origem egípcia que significava propriamente casa elevada, indicando inicialmente o palácio real. Então, Faraó, essa ideia de Faraó, além de ser o homem mais poderoso do Egito, ele também era adorado como uma espécie de divindade, né? Como o Ra na terra, né? Então, o Deus Ra, o Deus, associava-se ao Faraó. Então, uma das ideias que se tinha é que o Faraó era o protetor da vida, o protetor das famílias. E naquele momento, Deus agora envia ali, né, o seu poder naquele momento, Deus agora e acaba morrendo, falecendo ali todos os primogênitos do Egito. Gente, uma coisinha que eu não sei quanto tempo já gastou esse vídeo, mas seria interessante falar. Eu queria analisar com vocês algo importantíssimo aqui. Se a gente pegar a 10ª praga, morte dos primogênitos, que aponta lá, é claro, para a morte, ela dá uma espécie de alusão aos crimes que Faraó cometera, que é matando os meninos egípcios, melhor dizendo, perdão, os meninos hebreus lançados lá no rio Nilo. Olha que coisa interessante. Se a gente fizer uma análise bem breve, e tem que ser breve mesmo, para que o vídeo não se estenda, mas há uma ligação interessante entre esse acontecimento, né, da morte dessas crianças hebreias, meninos hebreus lançados, né, no rio Nilo, segundo consta, né, a história, diz que esses meninos eram lançados e comidos pelo crocodilo. Então, quando os meninos eram lançados lá, eles automaticamente morriam, e o sangue desses meninos hebreus ficava, praticamente assim por dizer, no rio Nilo, tá? Então, eles eram mortos. É claro que o mundo desafio da espada, eu sei, mas alguns, segundo consta a história, lançados para ser comido pelo crocodilo. Então, querendo ou não, parte desse sangue, tá, ficava no rio Nilo. Então, se você juntar a primeira praga e a última, elas dão essa alusão. Primeira praga, sangue.
no rio, nas águas. E última, morte dos primogênitos. Então, era o que acontecia com... Então, para você ver a ligação que há entre a primeira praga com a última e o acontecimento lá ligado à morte dos primogênitos. Mas em outro vídeo eu explico isso com mais detalhes, caso você queira compreender, ou sinta-se à vontade para nos procurar. É só mandar um zap aí para a gente poder conversar um pouquinho, tá? Continuando aqui, então, vamos lá. Então, tá aqui, ó. 2, né? Deus, o segundo tópico, Deus estabelece, né? Deus estabelece o monoteísmo. Ao anunciar o primeiro mandamento, o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim. A expressão diante de mim mostra sua intolerância para com qualquer presunção, né, que vise estabelecer concorrência entre ele. Então, o que a gente precisa entender aqui, gente, dentro dessa base aqui, para a gente caminhar aí para o final desse vídeo, é que Deus havia dito, olha, não terás outros deuses diante de mim. Então, é preciso entender uma coisa, que esse diante de mim também quer dizer o quê? Além de mim. Dá a entender não só diante de mim, a minha presença, mas também além de mim, para que vocês não adorem outro a não ser eu. Esse é o ponto da lição. É aqui que a gente precisa entender qual é o foco da lição. Não terás outros deuses diante de mim. Então, a ideia aqui é, além de mim, vocês não devem adorar a mais ninguém. Tá? Porque há muitos naquele tempo queriam adorar o Deus de Israel e também outros deuses. Né? Havia cultos dúbios, cultos, uma mescla de cultos. Né? Você pode analisar isso aí lá bem depois, bem posterior a isso, é o segundo rei 17, quando os sírios entraram lá em Samaria, e houve o fim das 10 tribos, tentaram fazer uma espécie de culto misto. Adoravam os deuses lá ligados à Síria e o Deus de Israel. Então Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim, além de mim. A não ser eu, fora de mim, não adore mais ninguém. Esse que é o ponto. Não adore nada nem ninguém, a não ser a mim, eu. Esse deve ser interessante. Então a gente olha para o texto, vai para o texto original, a gente começa a perceber um pouquinho disso. Deixa eu ser breve aqui. Ó. Eu coloquei para vocês aqui, para o nosso estudo, bem breve, então, gente, bem breve, um pedacinho da Bíblia Hebraica. Nos ajuda muito a entender isso aqui. Vamos lá, na Bíblia Hebraica. Lembrando, é claro, você já sabia disso, isso aqui só chovendo molhado, que o hebraico a gente lê, é claro, ao contrário da nossa escrita ocidental, onde a gente lê sempre da direita para a esquerda, tá? Lá, ou melhor dizendo, da esquerda, desculpa, para a direita, na cultura hebraica, não, nesse idioma a gente lê sempre da direita para a esquerda, então sempre o contrário. Então você vai começar desse cantinho aqui da tela, tá? Esse é o ponto aqui. Então, vamos lá, onde está o não aqui, tá vendo? Então, para você que vai estar lendo na sua casa aí, é a partir daqui que você deve começar. Então, tá aqui, ó. Não terás você deuses outros diante da minha face. Então, quando você vai para o hebraico, tá aqui, né? Lo, yeh, lecha Elohim, acherim al panai. Então tá aqui, ó, vamos devagarzinho para você poder, de repente você quer acompanhar aí, tá falando também. Então, daqui, vamos lá. Lo, yeye, lecha, Elohim, acherim al panai. Em outras palavras, não terás você deuses, né? Lembrando que a expressão Elohim é deuses, outros, acherim, diante da, ou seja, al panai, minha face. Olha que coisa interessantíssima. Então, a ideia básica é isso. Deus dizendo, não terás outro Deus, né? Não adorarás outro que não seja eu. Então, a adoração deve ser direcionada única e exclusivamente a Deus. Esse é o ponto que nós precisamos ver, tá? Esse é o ponto que nós precisamos entender aqui dentro da lição, tá? Então, para fechar, só mais uma vezinha, tá aqui, vou colocar o mouse para ficar mais fácil. Então, tá aqui, você vendo o mouse girando. Então, para fechar, vamos lá. Tá aqui, ó, lo, não. Ye, terás. Lecha, você. Elohim, deuses. Acherim, outros. Al, diante da. Panai, minha face. Ok? Prossigamos então aqui, vamos lá. Deus e deuses. A terra prometida, para onde os hebreus se dirigiam, era devota de vários deuses.
Baal, a principal divindade cananeia. Né? Então vamos lá. Então, o que a gente precisa entender aqui? Israel, ao sair da terra do Egito, que já era uma terra politeísta, rumava para outra terra politeísta. Tá? E quando a gente fala Baal, não é que eles adoravam só Baal. Esse nome Baal, essa expressão Baal, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui e já vou explicar. Baal. Baal, né, que seria a expressão Baal. Baal, ou Baal, era o nome do Deus Supremo adorado na antiga Canaã e Fenícia. Em geral, Baal era um deus da fertilidade, que, de acordo com a crença comum, permitia que a terra produzisse colheitas e as pessoas gerassem crianças. Então, a ideia é o quê? Baal era o deus de toda aquela terra de Canaã, onde eles iam. E cada um daqueles povos, 7 povos que ele havia, possuía a sua adoração a Baal. Então, você vai ver Baal, Peor, vários tipos. Então, havia várias divindades cujo nome principal é extraído dessa questão de Baal. Então, a gente fala Baal, mas sempre era Baal e outra coisa, né? Baal Zevuv, Baal Peor, ou seja, várias divindades oriundas dessa ideia de Baal. Então, Baal seria o ser supremo, a adoração suprema. Então, o que a gente precisa entender é que Israel deixa uma terra politeísta, migra para outra terra politeísta. Então, nesse interim, Deus pega no meio do caminho, da saída de um, sair do Egito, antes que entre outro, Deus prepara eles. Olha, é como quem diz, o que vocês viram lá, aprenderam lá, viram no Egito, presenciaram lá, está esperando vocês também na terra lá em Canaã. Então aqui eu faço uma aliança com vocês para que a partir daqui vocês entendam o que não fazer lá, como não proceder lá. Olha que coisa interessante. Deixa eu continuar aqui. Ainda, os cananeus também cultuavam as deusas femininas da fertilidade, Azera ou Azerá e Astarot. Nos cultos a essas divindades havia prostituição, orgias, por entre as árvores dos bosques. Então está aqui, né, uma imagem de Azerá, ou Asherá, e Astarot, né, Astarote. Então, o que é que acontece aqui? Na terra em que Israel ia, como eu disse, havia essa idolatria. E o culto lá não era um culto simples, era um culto regrado à orgia. Né? Culto regrado. A gente vai ver mais algumas coisinhas em slides que eu vou passar para frente aí. Mas até aqui a ideia básica é essa. Então, quando você pega coisas como Levíticos capítulo 18, relações sexuais ilícitas. Então, aquilo que Israel não deveria fazer naquela lista que se segue ali, é mostrando o que aquele povo lá fazia. Então, olha o que Deus quer fazer com isso. Deus pega o povo, como eu já disse, tira de um lugar de idólatra, põe ele no centro ali, para prepará-lo para entrar numa outra terra idólatra, mas porém agora um povo com um novo rumo, um novo direcionamento, um novo posicionamento. Por isso Deus entrega a esse povo a lei, para que esse povo ponha em prática ao longo do curso do deserto a chegada de Canaã e ali se instaure e converta através disso o povo que ali está. Então, o que eles não puderam fazer com o Egito, Deus agora estava dando a eles a oportunidade de fazer em Canaã. Tá? E que aqueles povos olhassem para eles e vissem a glória de Deus em Canaã. Continuando aqui, caminhando já para o final, gente. Deus e deuses. O culto ao deus Moloque, por sua vez, exigia o sacrifício no fogo de crianças inocentes de até 2 anos de idade. Elas pagavam pelas culpas dos homens. Era em uma terra como essa que os filhos de Abraão se estabeleceriam, e Deus, por intermédio do seu povo, queria mudar esse quadro. Por isso, deu-lhes mandamento. Então, esse é o ponto aqui. Né? Eu chego aqui e explico com mais clareza. Então, por fim, o último nós vemos aqui é Moloque. Né? Então, a gente vê essa estátua aqui, né? Moloque era uma espécie de ídolo com cabeça de boi, cabeça de touro, na qual a barriga dele, ou por baixo dos pés, havia um forno gigante, onde se colocava, levava-se a criança ali, os adultos, levava uma criança de até 2 anos, entregava essa criança e era posta dentro do forno, queimada viva. E Deus proibiu, né, que Israel fizesse isso, queimasse os seus filhos. Então a ideia básica é essa, para fechar esse ponto aqui, para a gente caminhar para o final. Então, até aqui, professor, para você possa explicar, entender, explicar para os seus alunos. É isso aqui que é o ponto. Deus tira, volto a falar o que eu disse já umas 2 vezes, mas isso aqui é interessante frisar e repetir porque é importante. Deus tira Israel da terra idólatra, uma terra politeísta. E como é que Deus tira? Com fortes mãos, com seu poder. Deus vai desmascarando, Deus vai ali abatendo, Deus vai minando com a sua glória a crença e a fé daquele povo egípcio, mostrando que toda aquela crença, toda aquela divindade era errônea, aquela crença que eles tinham.
Por quê? Porque Israel ficou preso ali muitos anos. Então Israel aprendeu, ainda que não cultuasse os deuses egípcios, mas a noção que eles tinham de Deus, de poder, de glória, de culto, era egípcia. E poderia acontecer de alguns hebreus realmente chegarem a pensar que esses deuses egípcios tinham realmente poder, existiam. Então Deus quebra tudo aquilo. É como que Deus apagando da mente de Israel, mostrando a sua superioridade e mostrando que aquela crença ali era errônea. Então Deus arranca da mente deles aquela crença. Mas poderia acontecer de chegando em Canaã, esse negócio se reacender ao eles virem lá a idolatria em Canaã. Então Deus arranca com fortes mãos, apaga essa crença, põe eles no centro, no meio, Monte Sinai no lugar de promessa, Deus cumprindo a promessa que ele fez, falando com Moisés, levando o povo para lá, e ali Deus entrega a lei, entrega o mandamento, e mostrando, mas para entregar esse mandamento a eles, os 10 mandamentos, primeiro ponto que Deus coloca ali, né, não terás outros deuses diante de mim. Então, primeira coisa, nós vamos começar aqui algo novo, Israel, nós vamos começar um tratado, uma aliança, mas a primeira coisa para estabelecer a base dessa aliança é que a partir de então, vocês nunca mais adorem alguém que não seja eu, Deus. Esse é o ponto. Tudo que nós vamos trabalhar a partir de então, Israel, tudo que nós vamos fazer com base na lei, mandamentos, na mitzvot, todo esse processo, né, alahá, como os hebreus falam, mas a base de tudo isso é que vocês, a partir de hoje, nunca mais adorarão alguém que não seja eu. Esse é o ponto. Então eles, a partir dali, vão para uma terra onde se adorava, como a gente viu aqui, Baal, Azera, né, Astarote, Moloque. Então a gente percebe aí, tá, que para que Israel não sucumbisse, não caísse diante dessa idolatria novamente, Deus dá a eles essa aliança. E a base delas era, primeiramente, adorar somente a Deus e não ter outros deuses diante dele. Esse é o ponto, tá? A gente precisa entender e passar isso para os nossos alunos de maneira clara. Para a gente fechando aqui já, uma glória exclusiva. O Senhor não aceita ser trocado, tampouco admite ser comparado a qualquer outra divindade. Isso porque ele é o Deus único. Quando os homens oferecem cultos a qualquer subproduto da imaginação humana, o Eterno sente-se afrontado, pois sua glória é eterna e absoluta. As declarações de Deus a seu próprio respeito ressaltam a sua santidade. Deus é absolutamente separado deste mundo de rituais de crenças religiosas, as quais exaltam outras forças que incidem sobre o homem e a natureza. Então, a princípio, Deus ele não aceita mesmo ser trocado, ser substituído. Deus, aí ele diz, a minha glória não darei a outrem. Então, a glória que pertence a Deus é só de Deus. Cabe a nós entendermos isso. Esse era o ponto, essa era a base. A partir disso, tendo isso como base, que ele inicia essa aliança com Israel. Então, sempre que alguém oferece um culto, sempre que alguém cultua, né, panteísmo, outros tipos de crenças aí, onde pessoas adoram aquilo ou aquele que não seja o Deus Todo-Poderoso, isso se torna uma afronta direta a Deus, tá? Afronta a glória de Deus, o Deus Criador, o Deus Onipotente, o Deus Glorioso. Então, tudo que Deus revela a respeito dele, mostra-nos que a gente precisa, deve entender que a adoração é só ele. Tá? E outra coisa, né? Deus, ou seja, Deus, o poder dele transcende, excede tudo o que a gente conhece. Então não há mistura. Deus não se mistura com as suas criaturas no que tange a sua essência, o seu poder, a sua glória. Então, o que a gente vê aí são humanos adorando segundo o seu vão pensamento. Mas a gente tem que ficar atento a adorar única e somente a Deus. Vamos fechando. Um povo exclusivo. Então, como é que é a questão aí? Vamos lá. Então, Deus tem uma glória exclusiva. A glória é só dele. Esse é o ponto desse subtópico. O segundo ponto, um povo exclusivo. Então, Deus, a glória é dele e ele tem um povo dele também. Os hebreus ganharam autoridade na história da humanidade, pois foi por meio deles que o Deus Criador revelou-os de modo singular. Todas as nações da terra estavam contaminadas pelas crenças em Deus diversos, mas o Deus único e verdadeiro revelou-se por meio da nação que é chamada de santo. Não por outra razão. Israel é combatida e odiada até o dia de hoje. Né? Não por outra razão, Israel é combatida e odiada até o dia de hoje. Então, a princípio, Deus, a glória é só dele. E segundo, Deus tem um povo exclusivo. Naquele tempo, é claro, Deus se revela a Israel, ainda que Israel não entendesse por completo o processo, caísse em idolatria, Deus enviasse e permitisse cativeiros, mas ainda assim, né, há uma parcela muito grande no que tange a adoração, né, Israel, esse norte. Nós louvamos a Deus por isso, né, Deus ter levantado Israel naquele tempo, e ainda que Israel tenha falhado, tenha errado, tenha sucumbido, tenha caído, tenha pecado diante do Senhor,
nós precisamos reconhecer também, né, a grande importância que essa nação tem ainda hoje. Então, Deus tem um povo. Então, Deus quer, a princípio, que entendamos que a glória é dele e devemos ser também um povo exclusivo dele. Deus quer exclusividade no que tange povo dele. Somos só dele e de mais ninguém. Não podemos ser dele de mamon, né, ou seja, o dinheiro, não podemos ser dele de outro, do diabo, praticar as obras da carne e tentar junto com isso viver nos frutos do Espírito, não. Então, né, nós somos separados, exclusivos do Senhor. Então, para fechar, o terceiro tópico, exigências ligadas ao primeiro mandamento. Então, vamos lá. Então, quais são as exigências ligadas a esse primeiro mandamento? Deus diz, né, não terás outros deuses diante de mim. Então, primeira exigência, o amor. No livro de Deuteronômio, cujo significado é a repetição das leis, estão lembrando isso? Deuteronômio. O que quer dizer Deuteronômio? Não quer dizer uma segunda lei, tá? Porque Deus tenha dado uma primeira e deu uma segunda. Não, não existe duas leis. É a primeira. Então, Deuteronômio simplesmente é a repetição da mesma lei dada anteriormente, porém agora aos novos, aqueles que nasceram depois daquela morte terrível que houve lá no meio do deserto. Então, nascendo novos filhos de Israel, Deus precisou repetir, reforçar aquela lei a eles. Por isso, Deuteronômio, uma nova lei, não a segunda, tá? No livro de Deuteronômio, cujo significado é repetição da lei, então Deus repetiu a lei. Há uma declaração que deveria ser repetida em uma devoção diária pelos filhos de Israel, para lembrá-los de que há somente um Deus, a saber, o Shema. A gente vai falar muito do Shema, a palavra Shema quer dizer ouvir. Né? Só você ler Deuteronômio 6, do 4 a 6, que mostra isso. Deus, esse Deus único deve ser amado. Essa é a relação de afeto que ele espera ter de seu povo. Então a gente vê muito isso no judaísmo, né? A chamada oração primordial do judaísmo, que é chamar, né? Qual eles vão dizer ali, né? Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então eles sempre vão dizer, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Olha que coisa tremenda. Então, quando a gente lê o famoso Shema, né? Que é o Deuteronômio 6, 4 a 6, a gente vê aí que uma das coisas interessantíssimas disso é que essa nação deveria amar a Deus. Primeira coisa, o primeiro relacionamento que Deus queria traçar com Israel é um relacionamento de amor. E junto ao amor, há muitas coisas, respeito, tudo, mas a princípio tudo parte do amor, essa é a base do relacionamento com Deus. Segundo, o temor, né? O temor é uma das mais elevadas expressões humanas, podendo ser negativo ou positivo. O livro de Hebreus fala do temor da morte que leva os homens a se tornarem escravos do diabo. Mas há um temor positivo, o devido a Deus, que implica a absoluta reverência a um ser que tanto pode matar e lançar a alma no inferno, quanto dar a vida. Né? Então, Jesus chegou a dizer isso, está em Mateus 10, 28. Né? Jesus falou, estão temendo os homens que podem matar a carne e nada podem fazer com a alma, mas eu direis a quem temeis, né? Esse sim. Então, que Deus tem o poder não só de matar o corpo, como também de lançar a alma no inferno. Então, olha que coisa interessantíssima. Então, uma das coisas que a princípio, que Deus queria trabalhar com Israel, esse primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, ou seja, o amor entre Deus e a nação. Segundo, o temor, a obediência, tá? Não temor como esse de medo só, né? ter medo de Deus, mas um temor ligado a um respeito também a Deus. Claro que a gente deve temer, mas no sentido também respeitar, compreender, entender a devoção a Deus. A adoração. Os seres humanos são propensos à devoção ligada a algo tangível. Por isso fabricam ídolos, que conferem a falsa sensação de uma entidade divina presente. Deus, no entanto, não aceita ser substituído por qualquer imagem. Ele é espírito que quer que os homens conheçam a sua natureza pela fé. É claro que esse tema de imagem, escultura, nós vamos falar mais na outra aula, então não vou focar tanto nisso aqui. Mas uma das coisas que Deus queria também com essa aliança com Israel é a adoração. Tá? Por quê? Porque o homem sempre busca algo que é tangível, palpável. O homem quer adorar aquilo que ele vê, que os olhos podem contemplar. Mas o que a gente percebe, entende, é que Deus queria trabalhar com Israel também a adoração genuína, a adoração verdadeira. Esse também era um ponto aí, tá? A ser trabalhado. Falaremos mais disso na lição próxima. Outro ponto também, 3.4, a confiança. Está implícito, né? Percebe, está implícito no primeiro mandamento que o Senhor é digno de confiança. Quando ele mesmo diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele tem o que mostrar. É essa confiança que leva os crentes a buscar em oração. Então, Deus está dizendo, eu sou o Deus que vou fazer algo com vocês a partir de hoje. Deus está dizendo assim, eu sou o Deus que já fiz, eu tirei. Então, Deus nos fazendo, nos mandando olhar para o retrovisor. O que nós vamos ver quando olhamos para o retrovisor da nossa vida? Olha o buraco que nós saímos, olha a vida que nós levamos, olha o que Deus já fez por nós. Então, Israel foi convidado naquele momento a adorar o Deus que com fortes mãos foi quem os arrancou do Egito. E Israel, em meios
naturais, jamais conseguiria sair de lá. Não há nada no mundo que nos mostre ou comprove que Israel, se não for a Deus, sairia do Egito. Então, Deus está dizendo, olha, eu sou o Senhor, eu sou, sim, mas o teu Deus, aquele que te tirei, olha o que eu fiz por vocês lá da terra do Egito, olha que coisa tremenda. Então, Deus está chamando Israel para confiar nele. Tá? Olha o que eu já fiz. Se eu fiz aquilo, o que eu não poderia, olha o que eu não poderia fazer por vocês. Então, gente, confia em Deus. Então, eu quero fechar, né? Claro, está caminhando para o final agora, sim, essa aula. Então, fechando aí nessa pandemia. Gente, nós precisamos confiar em Deus, tá? Confiança completa e plena em Deus. A gente às vezes está olhando, porque como a gente, por não saber o futuro, a gente teme. Mas olha quanta coisa Deus já fez, olha quantas vezes Deus já nos livrou. Então esse é mais um motivo para nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Por fim, temos aí a obediência. No que tange aos seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente. Desculpe, perdão. No que tange aos seus preceitos eternos, o Altíssimo é intransigente. A bênção resulta da obediência e a maldição da desobediência. As insígnias desse resultado estão nos montes Ebal e Gerezim, onde foram preferidas as leis de bênçãos e maldições, respectivamente. Está lá em Deuteronômio 27, 11, 26, 28, 1 e 28. É fato. Os mandamentos são impositivos. Assim, obedecê-los implica satisfazer as exigências do próprio Deus. Então, Deus, com todo o seu poder, nos mostra uma coisa que é interessante, gente. Vale a pena obedecer a Deus. E que sempre que a gente desobedecer ao Senhor, Deus havia dito, não terá outros deuses diante de mim. E a ideia implícita nisso quer dizer o quê? Que caso Israel tivesse outros deuses, ou buscasse outros deuses, Israel pagaria caro o preço da desobediência. Então esse é o ponto que a gente tem que entender. E qual seria esse preço? Está lá, bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece. Esse é o ponto que a gente precisa trabalhar e é o ponto que a gente precisa entender. Tá? Deus deu uma ordem imperativa para que Israel ali buscasse e adorasse a ele, e mostrando já a Israel quais seriam os prejuízos e os benefícios dessa adoração. Vamos lá. Então, ou seja, há prejuízo em adorar a Deus? Não. Você entendeu onde eu quero chegar. Prejuízo caso não adorasse e benefício para quem adorasse, melhor dizendo. Conclusão. Dificilmente uma crença politeísta será coerente em seus valores éticos. As divindades não concordam entre si quanto ao que se pode ou não fazer. O que garante o absolutismo de um padrão ético elevado, capaz de estabelecer uma relação harmoniosa entre o homem e seus semelhantes, é o fato de existir um Deus que é, ao mesmo tempo, onipotente, justo e capaz de aproximar-se dos seres que criou, estabelecendo contato com eles nas bases do amor. Queridos, quero fechar então essa aula aí agradecendo a vocês. Mais uma vez, a aula eu creio que ficou grande aí, esticada, mas vale a pena, tá? A gente vai ter um tempo aí maior, está estudando mais, aprendendo com Deus. Aquilo que eu consegui passar, amém, glória a Deus. O que eu não consegui passar, porque a gente sabe que fala, acaba falando muita coisa, e muita coisa há de ser dita, a gente não consegue dizer, às vezes, com o tempo. Né? Somos seres humanos, somos falhos. Mas estamos aí tentando. Muito obrigado pela participação de vocês, pela compreensão, né? Sempre nos ajudando, nos auxiliando. Se quiser saber um pouco mais sobre esse assunto aí, entre em contato conosco. Qualquer coisa que você precisar de nós aí nesse momento, eu sei que, de repente, talvez não só um estudo na área teológica, pode ser que você precisa conversar com alguém, precisa de uma oração nesse momento difícil, um parente, um ente querido. Eu, minha família, nós estamos aí abrindo espaço para que vocês possam fazer isso. Tá? Contate-nos para isso também. De repente, você está precisando falar com alguém, conversar com alguém, também difícil a sua vida aí. Se sentir aí, ver em nós confiança para isso, sinta-se à vontade. Será um grande prazer. Tá? Que Deus te abençoe, me abençoe, nos guarde, né, que a gente possa, enfim, sair dessa situação difícil. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula, querendo o Deus Todo-Poderoso.